Queridos e amados, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Deus está no controle de todas as coisas. A sua situação financeira pode até estar indo de mal a pior. Seu filho pode estar afastado do caminho do Senhor, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quantos acreditam nesta palavra? Glória a Deus! Glória ao Senhor! Glórias ao teu santo nome, Deus! Glória a Deus! Queridos, no capítulo 61, versículos e capítulo ora lido, a Bíblia diz que o profeta messiânico começa a descrever a unção e a missão do Messias. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18 e 19, descreve esta passagem dizendo: e o Espírito do Senhor é sobre mim, eis que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr de liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus! O ministério ungido de Jesus Cristo que constituía-se em primeiro, querido, apregoar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos. Segundo, curar os espiritualmente quebrantados do coração, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado. Quarto e último, abrir os olhos espirituais dos doentes para verem a luz do evangelho e serem salvos. Aleluia! Glória a Deus! Queridos e amados irmãos, compararam até o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, como o profeta Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias era frequentemente chamado de o profeta das lágrimas. Diz a Bíblia que Jeremias era um homem que pregava uma mensagem severa, mas Jeremias era um homem de coração contrito, quebrantado e sensível à palavra do Senhor. Jeremias chorava de dia e de noite por um povo de coração extremamente endurecido, para perceber a ruína que estava ao seu redor. A Bíblia diz, querido, que o ministério de Jeremias foi vivido durante os reinados dos reis Josias, Salum, Joaquim, Zedequias e Jeconias. Diz a Bíblia que Jeremias era desprezado pelo seu povo, que Jeremias era desprezado por seus governantes, que Jeremias era desprezado por sua família, porque ele predizia a queda de Jerusalém e as conquistas do rei Nabucodonosor. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer a vós outros: quantos homens e quantas mulheres de Deus têm sido desprezados até mesmo por seus familiares? Quantos homens e quantas mulheres de Deus têm sido desprezados até mesmo na sua congregação? Quantos homens e quantas mulheres de Deus têm sido desprezados até mesmo pelo seu pastor? A Bíblia diz, querido, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, que a palavra da cruz para os que estão perecendo é loucura, mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. Glória a Deus! É poder de Deus. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz, querido, que Isaías e Jeremias sofreu perseguição, ridicularização e aprisionamento. Não tem sido diferente nos dias de hoje. Quantos homens e quantas mulheres de Deus têm sido perseguidos até mesmo na sua congregação? Quantos homens e quantas mulheres de Deus têm sido desprezados, caluniados
países açoitados nas praças públicas por pregarem a palavra de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu, porque assim perseguiram os profetas antes mesmo de vós. Glória a Deus. Persevere, meu irmão. As lutas vêm, as perseguições vêm, as aflições vêm, mas Deus é contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A Bíblia diz, querido, que Isaías e Jeremias foi forçado a se juntar aos exilados que fugiram do Egito contra o seu próprio conselho. Gerações futuras perceberam quão grande era o profeta Jeremias, que um certo escritor, resumindo a sua biografia, vai nos dizer que nunca foi imposto sobre o homem mortal fardo mais esmagador. A Bíblia diz, querido, que Jeremias temeu ante a missão extraordinária que Deus havia designado para ele. Capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo 4, Jeremias, a palavra do Senhor vai até o profeta dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo Glória a Deus. te irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Deus é contigo, meu Oh, Deus irmão. maravilhoso. Deus é contigo, minha irmã. As lutas vêm, as perseguições vêm, as tribulações vêm, mas somente o Senhor dos Exércitos pode te livrar. Como foi dito no início, compararam até Jeremias com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, querido, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, diz a Bíblia que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, disse para os seus discípulos: o que dizem os homens acerca de mim? Uns dizem João Batista, presta atenção para você começar a glorificar. Outros dizem Elias, outros Jeremias e até um dos profetas. E vós, o que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foste carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é maior que Pedro, irmão. Glória a Deus. Jesus é maior que Paulo. Jesus